Nós estamos nos 21 dias de oração. Eu quero convidar você a clamar comigo nesse momento, mas a nós buscarmos ao Senhor com intensidade e com verdade do nosso coração, amém? Apresente a sua vida diante dele, apresente os seus sonhos, os seus objetivos, o que o Senhor quer que ele faça no seu lar, na sua família, na sua casa. Eu não sei o que para você até agora, hoje em 2020, ainda foi travado, difícil, parece que não rompeu. Mas eu tenho uma palavra para você. Você está diante do Senhor, do Deus que pode todas as coisas. Você está diante daquele que tem toda a autoridade, que detém todo o poder. Vamos clamar junto em nome de Jesus e profetizar. E profetizar agora, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos sobre lares, nós declaramos sobre famílias, nós declaramos, Senhor, o seu poder. Nós declaramos portas abertas, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta a sua presença, manifesta o seu Espírito, manifesta sobre nós as casas, as famílias, Senhor, as portas fechadas, o que está paralisado, em nome de Jesus. Nós declaramos a quebra de todo mal, nós declaramos o romper, nós declaramos que Satanás e os seus demônios retrocedam em nome de Jesus, que os anjos do Senhor, que haja mover de Deus, a mão estendida do Senhor. Clame aí, igreja, ore comigo. Sua manifestação, Senhor, sua manifestação, Senhor. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre essa enfermidade, hein? Se existe alguma dor física, se existe alguma dor na alma, talvez você não consiga dormir direito, você não tenha descanso, a ansiedade, a depressão tem tomado o seu coração. Qualquer dor física, coloque aí agora. Espírito Santo, eu peço que o Senhor manifeste o seu poder no nosso meio, curando. A tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos, e em nome de Jesus eu oro para que o Senhor manifeste o seu poder sobre o físico, para que o Senhor comece a curar dores no corpo agora, em nome de Jesus. Comecem a retroceder, comecem a aliviar, que haja uma restauração no físico agora. Eu oro, eu ministro a cura, Senhor. Eu ministro a cura sobre o sangue, eu ministro a cura sobre os ossos, eu ministro a cura sobre os órgãos, eu ministro a cura sobre os tendões. Movimentos sejam restaurados, dor de cabeça desapareça, em o nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos o seu poder agora, ministramos o seu poder, a sua unção de cura, a sua unção de cura. Cura, 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 em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você não podia fazer algum movimento, faça agora, toque, se tem como perceber no momento a cura. Faça o que você não podia fazer antes. Você que está nos assistindo também, faça o que você não podia fazer antes. Sinto que o Espírito Santo, ele quer quebrar algumas coisas espirituais, pesos, fardos. Senhor, toda a opressão do mal seja repreendida nesse momento. Nós declaramos anjos ministradores, Senhor, tocando agora com o seu poder, em o nome de Jesus. Que toda a opressão, todo o pensamento que não procede do Senhor, todo o peso que não vem, toda a carga, toda a obra do mal, em o nome de Jesus, desapareça. Agora, em nome de Jesus, seja quebrado espiritualmente, seja desligado espiritualmente. Nós declaramos a sua unção. A sua palavra diz que a unção despedaça todo jugo, a unção despedaça toda a obra do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, meu irmão. Levante suas mãos para o céu aí. Talvez faça tempo que você não tenha uma experiência com o Espírito Santo, com essa unção que quebra o mal,
Comece a clamar assim: Espírito Santo, derrama sua unção sobre mim. Comece a orar pela unção do Espírito Santo. Comece a orar pela presença dEle. Comece a orar para Ele encher sobre você. Espírito Santo, toca. Espírito Santo, ministra. Espírito Santo, derrama. Agora, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor derrame. Nós ansiamos por Ti. Você pode se assentar. Nós vamos dar os avisos. Pode colocar aí. Café das Mulheres. Café das Mulheres acontece toda terça-feira de manhã, 7h30 da manhã. Está acontecendo na minha casa, que é aqui pertinho, na frente desse segundo Oliveira. Tem sido um tempo de devocional, conversas a respeito das coisas do coração feminino. Tem sido muito bom, todas vocês estão convidadas, temos uma mesa farta, né, que é uma boa motivação, né, para começar o dia. Então, começar o dia com o Senhor tem sido muito bom, temos tido grandes frutos desses encontros. Então, você, mulher, está convidada a participar. Próximo. Os homens também, eles se encontram aqui na igreja, toda quinta-feira, às 7h da manhã, para um tempo de oração. Eles não têm o café como a gente, né? Mas eles têm o pastor. Então, eu não vi foto ainda, né? De manhã eu falei, né? Eu não vi prova desse café ainda. As mulheres tiram foto, mas os homens vão tirar agora na quinta-feira para ver esse café. Então, é um tempo também de oração dos homens, um tempo de devocional do coração masculino, bem importante também esses encontros. Próximo. O GAP. O GAP é algo que veio no nosso coração como igreja, de uma igreja que cuida de todas as áreas da nossa vida. O GAP, ele fala de um cuidado financeiro, fala do pequeno empreendedor, dicas de empreendedorismo, de administração financeira. Talvez você tenha um sonho de ter o seu negócio, no tempo certo o Senhor vai ministrando ao coração. Então é um grupo de apoio, onde nós conversamos sobre algumas dificuldades, damos direção, oramos junto, e tem sido também bem importante. Tem o Ednei, que aí é especialista nas redes sociais. Hoje a importância de saber usar as redes sociais, seja qual o negócio for. Então está sendo bem especial esse tempo. Acontece a cada 15 dias. Amanhã vai acontecer às 6h30 da tarde aqui na igreja. Próximo. Batismo, coisa linda, né? Batismo vai acontecer no próximo domingo, às 11h da manhã, mais ou menos, logo depois do culto da manhã, tá bem? Se você sente isso no seu coração, que esse é o momento de você dar esse passo, então converse comigo, ou converse com o pastor, para estar conosco aqui no próximo domingo. Lembrando também que nesse domingo é o último domingo dos cultos da manhã. Tá? Nós teremos, então, a partir do dia 20, do próximo domingo, cultos somente às 19h, tá bem? Então é isso. É isso, pastor? Tem mais algum? É isso. Obrigada a todos vocês. Aí, mais um. Até quarta-feira passada, nós tínhamos os cultos da Escola de Líderes. Esses cultos não estão acontecendo mais. Por quê? As quartas-feiras, elas estão reservadas para 2021, para o crescimento e formação de líderes aqui da igreja, tá? Onde vai ter cursos com apostila, com formatura, cursos mensais, e vão ser separados em níveis. Então, a partir, bem loguinho, você vai estar recebendo informações a respeito dos cursos de liderança da quarta-feira. Eu sempre digo, liderança é algo para a vida, não só para o ministério, não só para dentro da igreja, mas é algo para a vida, tá bem? Agora foi o último. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Amém? Sintam em casa e desfrutem de tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Então, vou estar falando rapidamente aqui sobre
generosidade, gratidão, né? Dízimos e ofertas. Se você está nos visitando, tá certo? Sem peso nenhum nesse momento, sem fardo nenhum, fique muito, muito, muito à vontade, tá certo? Mas você que faz parte dessa família, você que faz parte dessa igreja, você que tem revelação desse momento, participe com a gente, tá certo? Não fique fora, porque esse é um momento no qual nós adoramos a Deus, amém? Adoramos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Olha só, João 12, versículo 1 do versículo 6, o que diz? Foi, pois, Jesus... 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitará dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Amém? Então existe um momento no qual está Jesus na casa de Lázaro e vem Maria e ela derrama um perfume sobre os pés de Jesus, sobre o corpo de Jesus, e aquela fragrância, aquele cheiro, ela inunda toda a casa. Parece algo até sem sentido, e parece até correto o levante de Judas, né? Afinal, Jesus ele andava por aí, ele tinha muitos pobres para ajudar, muitas pessoas necessitadas, muita coisa para se fazer, e ele levanta essa objeção. Olha, que desperdício que essa mulher está fazendo agora. 300 denários. Para você ter uma noção de valores, quanto custava esse perfume, um denário era o que mais ou menos uma pessoa ganhava em um dia de trabalho, tá certo? Vamos chutar R$50 por dia de serviço que você ganha, uma média, tá certo? Se for, talvez você ganhe mais que isso, talvez você ganhe menos, mas uma média. Esse perfume custaria mais ou menos cerca de R$15.000, é o que ela estava fazendo ao ofertar aos pés de Jesus aquele. O coração dela estava muito convicto no que ela estava fazendo. Ela tinha muita certeza que aquilo estava agradando o coração do Senhor Jesus. E afinal é algo entre ela e Jesus. Jesus não pediu para ela ofertar aquilo, não pediu para perfumar o corpo dele, não pediu para ela entregar aquilo aos pés de Jesus. Acontece que o coração dela, a oferta dela, ofendeu alguém que tinha o coração ganancioso e o coração incorreto. O generoso sempre vai ofender aquele que não é liberal. Aquele que dá sempre vai ofender aquele que não dá. Sempre vai dizer, não precisa disso. Para que tanto? Eu já ajudo dessa forma, eu já ajudo desse jeito. E quando alguém ajuda a mais, a pessoa que ajuda menos, muitas vezes, se o coração for errado, vai pensar, desnecessário o que essa pessoa está fazendo. Desperdício. O coração de Judas, ele tinha esse coração. Um coração completamente fora
daquilo que Jesus queria ensinar. Jesus nos ensina como princípio. Eu sei, talvez você tenha luta nessa área financeira, tenha luta nesse momento de oferta, de dízimo, né? Acho até desnecessário no culto. Eu entendo, eu já fui assim, eu já fui bem ruim nisso daí, a ponto de até criar teologia para confrontar esse tipo de situação. Mas a vida financeira nossa, muitas vezes está amarrada, não rompe. Sabe por quê? Porque o nosso coração e as nossas mãos generosas estão amarradas e não rompem. E daí não vai. Porque a gente vê tantas promessas de Deus, meu irmão. Tantas promessas de Deus. Deus nos fala, olha, eu vou te dar boa medida, sacudida e transbordante. Ele diz, olha, melhor é dar do que receber. Ele diz assim, ó, eu dou semente para aquele que semeia. Você vai ver muitos versículos a respeito disso, mas nós não rompemos e nós não desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas, porque esse mover de Deus, a gente entra na prática, tá certo? A gente desfruta quando você entra nessa engrenagem. Você orar pela vida financeira é importante, amém? Todos nós oramos. Você já orou alguma vez pela sua vida financeira, por alguma porta, por algum livramento de Deus? Nós oramos sobre isso. A questão é que a oração sem uma ação, ela se torna apenas uma observação daquilo que você deveria praticar. Como assim? Você vê o mover de Deus sobre a vida financeira. Você vê as promessas de Deus. E você olha, você vê na Bíblia, você ora sobre aquilo. Mas quando se tem a oportunidade de você ser a resposta com seu coração sobre aquilo que você orou, você não consegue entrar para desfrutar daquilo. E o Senhor, ele se move com princípios naquilo. E eu tenho convicção do que o Senhor, ele quer liberar sobre a sua igreja. O Senhor quer dar uma igreja sadia financeiramente, famílias sadias financeiramente. Deixa eu dizer algo para você. Deus não quer que você brigue na sua casa por causa de dinheiro. Não quer. Essa é uma voz de Mamon que traz perturbação, que traz confusão, que traz discórdia. Deus não. Deus sustenta os seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. O problema é que nós tomamos o controle e nós não conseguimos entregar o controle dessa área totalmente a Deus. Eu desafio você a entrar nesse ciclo, a entrar nesse tempo e a desfrutar. Eu não quero convencer você de nada, tá certo? Mas peça para o Espírito Santo revelar ao seu coração o que você deve praticar e como que você deve se mover. O que Ele quer que você entregue. Maria entendeu que ela tinha algo de valor e aquele algo de valor que ela tinha pertencia a Jesus. Ponto. Era ela e Jesus. E é você e Jesus. Então se mova com esse coração e com esse entendimento. Nós não entregamos o controle muitas vezes a Deus, por quê? Porque para certas coisas com a nossa vida financeira a gente não ora. Não oramos para comprar um tênis, não tivermos oportunidade de trocar o carro, trocamos na hora, e glória a Deus por isso, a casa, ou qualquer outra coisa que nós não gastamos. Para receber também, nós não vamos pedir 1 milhão, talvez, de confirmações, se entrar, você orar aqui, Deus me abençoa com um valor financeiro de uma porta, você sai na rua, recebe uma benção, você vai crer automaticamente que foi Deus respondendo a sua oração. Mas o problema é que nós não temos o mesmo coração para ouvir a voz de Deus e entregar o que Deus quer. Nós não oramos, Deus, você quer que eu realmente revela o meu coração para eu ser um dizimista fiel na sua casa, eu ajudar a sua obra?
Revela no meu coração um propósito para eu entregar financeiramente, para eu colocar minha empresa, os meus negócios. Eu não sei, mas me coloca no meu coração. Eu quero agradar o seu coração e crer e confiar que o Senhor me sustenta. Então, abrir o coração para permitir essa voz do Espírito Santo guiar as nossas vidas. Amém? Tenho certeza que o Senhor, Ele quer liberar essa graça sobre nós. Você acredita nisso? Fique de pé então, pegue sua oferta, seu dízimo. Talvez você não trouxe também, mas amém. Quero liberar palavras sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite, sobre os seus negócios. Tome posse de cada palavra aqui. Senhor, eu oro e eu declaro a bênção dos seus princípios sobre a vida dos meus irmãos. Sua palavra diz que em Malaquias que o Senhor abriria as comportas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. O Senhor diz: faça prova de mim. Senhor, aqueles que têm andado, Senhor, têm semeado, investido, eu oro para que o Senhor realmente dê um mover com os seus princípios e derrame sobre a vida financeira deles, a ponto de transbordar em outros lugares, a ponto de transbordar em outras pessoas. Todas as pessoas que têm vivido aqui, Senhor, uma vida financeira amarrada, truncada, parece que não prospera, parece que não avança. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra a porta sim, mas eu oro para que o Senhor mude o coração também, se o coração estiver errado. Nós quebramos e colocamos Mamon no lugar dele nessa noite. Nós declaramos que Mamon está debaixo dos nossos pés, que nós não servimos ao dinheiro, mas o dinheiro é quem nos serve. Nós não nos movemos por dinheiro, nós nos movemos por uma palavra, uma direção de Deus, crendo que o Senhor sustenta o nosso lar, crendo que o Senhor sustenta a nossa família, crendo que é o Senhor quem põe alimento dentro da nossa casa, Senhor. Nós cremos em cada porta e profetizamos em o nome de Jesus um 2021 e um 2020 aqui, Senhor, abençoado. Derrama da sua graça, dá semente ao que semeia, prospera os caminhos em o nome de Jesus. Você diga assim, ó: eu recebo em nome de Jesus. Eu tomo posse do que o Senhor tem para mim como herança em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Nós temos a maquininha lá atrás, caso você queira abençoar pela máquina. Você pode sentar. Eu quero convidar a Andriele para dividir conosco o testemunho de restauração que ela viveu no nosso programa de restauração aqui da igreja, para que você veja a obra da graça do Senhor acontecendo aqui. Boa noite, igreja. Meu nome é Andriele. Eu sou discípula de Jesus, que luta contra a codependência emocional, baixa autoestima, ironia, impaciência e depressão. Nasci num lar que não era cristão, onde eu sou a filha mais nova. Éramos eu, minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha. A fase mais marcante nessa época, e que mais me lembro, era que ainda meu pai era alcoólatra. Lembro de muita briga, violência, choro e medo. Eu deveria ter uns 5 anos e o meu desespero de que acontecesse uma tragédia, vendo aquelas cenas de agressão e não poder impedir nada. Esse medo me paralisou. Sempre fui tímida e me isolava bastante. Eu não conseguia ter diálogo com a minha família. Os meus melhores momentos era quando eu saía para brincar na pracinha e esqueci de todos os meus problemas. Com 8 anos de idade, fui num culto com minha irmã mais velha, na nossa rua. Era uma Assembleia de Deus, bem pequenininha. Até ali eu nem sabia quem era Deus e que ele existia. Foi onde eu escutei que existia um Deus, um amigo, que podia mudar tudo e podia me ajudar, e que só existiam 2 caminhos. Aprendi a orar a Deus,
pedindo para Ele mudar a minha família. Creio que Deus me ouviu e hoje fazem 12 anos que meus pais servem a Deus. Tive uma adolescência isolada, rebelde. Para mim, meus pais não me entendiam e minha mãe e eu discutimos muito. E cada palavra dela me machucava e eu guardava comigo. E todas as vezes que eu errei, ela me lembrava. E por mais amor que ela me desse, algumas palavras dela me feriam e me amaldiçoavam. Mesmo indo na igreja, guardava mágoas. Eu tinha uma baixa autoestima e me culpava de tudo que escutava e que eu decepcionava como filha. Guardei tanto rancor em mim, me achando incapaz e questionava o porquê que eu nasci para sofrer e decepcionar as pessoas. Não sei em que fase começou, mas lembro das diversas vezes que ia para o meu quarto e chorava amargamente como se tudo tivesse acabado para mim. Eu só queria sumir ou até mesmo morrer, para aquela dor não me perturbar mais. Levei isso comigo por muito tempo. E com 16 anos eu casei. E trouxe para o meu casamento e a minha filha todos os meus traumas, amargura e hábitos familiares. E descontava tudo neles. Tinha tantas crises de ansiedade, medo e amargura que nem eles entendiam o que acontecia. E nem eu mesmo entendia por que toda aquela dor. Me distanciei cada vez mais de Deus e me achava indigna para que Ele me perdoasse todos os meus pecados. Me tornei alguém que gritava com minha filha o tempo todo, impaciente e murmurando. E, em vez de acalmar, me trazia mais problemas. A culpa tomou conta de mim, me vitimizava e só sabia chorar. Com qualquer palavra me ofendia e me lembrava que todas as coisas ruins que eu escutava e passava. Achava que eu estava ficando louco e cada vez mais depressiva e não afetava só a mim, mas a minha família. Não conseguia resolver meus problemas. Visitava igrejas, mas não conseguia me libertar da dor e mudar o meu comportamento e minhas atitudes. Por conta da pandemia, nos mudamos para Águas Claras. Passando alguns dias, meu marido me convidou para irmos no culto de manhã, na igreja Brasa. Confesso que estava sem esperanças, mas desde o primeiro culto, Deus nos deu uma força de ânimo. Me senti amada por Ele e que realmente dependia dEle. Comecei o CJ, o grupo de passos, e a parte que eu mais me identifiquei foi com o passo da entrega e confiança e controle a Ele, e ter a verdadeira liberdade. Também fizemos um retiro, onde foi a parte mais impactante. E venci com o poder de Jesus a depressão, a culpa e a cobrança. E todas as acusações foram deixadas lá no momento de oração. E hoje eu me sinto filha amada do Pai e não vivo mais sem Ele. E o meu versículo favorito desse passo se encontra em Mateus 11, 28 ao 30. Venham todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigada por me ouvirem. Esse é o DNA dessa igreja, uma igreja de restauração. Assim como o da Andriele, nós temos muitos testemunhos já, e ao longo dos domingos você vai ouvindo o que Deus já tem feito aqui. Amém. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Angélica. Sou uma discípula de Jesus, lutando contra ira, autopiedade, pensamentos de morte, depressão, controle, orgulho, impaciência, gritaria, isolamento, entre outros, vivendo pela graça de Deus um dia de cada vez. No domingo passado, o pastor iniciou uma pregação a respeito da cultura da igreja. Como é essa igreja? É muito importante que a gente saiba aonde a gente está, como essa igreja pensa, quais são os fundamentos sobre os quais ela está assentada. No domingo passado, o pastor pregou a respeito de vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É a disposição do coração de falar com transparência a respeito das suas lutas, que é o que a Andriele acabou de fazer aqui. Somente na vulnerabilidade, tirando as cascas de uma falsa fortaleza, é que o Espírito Santo pode agir. Mas, como
Que ambiente de igreja nós precisamos ter, nós temos que ter para que as pessoas sejam vulneráveis? Você seria vulnerável num ambiente onde você não encontra acolhimento? Você seria vulnerável numa igreja onde você corresse o risco de ser acusado ou ser julgado se você expusesse as coisas feias que tem no seu coração? Todos nós que chegamos na igreja, nós chegamos para obter respostas para algo da nossa vida. Se a igreja não for um ambiente de acolhimento, as pessoas não ficam na igreja. Se as pessoas não encontrarem amor na igreja, através de nós como corpo de Cristo, as pessoas jamais vão ser vulneráveis. E se eu não sou vulnerável, eu não consigo transformar a minha vida. Se eu nego as coisas que têm que ser restauradas pelo Espírito Santo, o Senhor não pode operar. E aí? Todos nós temos uma necessidade imensa de ser amado, e isso vem desde que a gente é pequenininho. Eu tenho a Lívia, ela tem 2 aninhos. Ontem eu me deparei com uma cena, ela começou a juntar os brinquedos dela, né? Agora no 3º filho, né? O 1º e o 2º eu não cobrei isso, mas agora no 3º filho, né? Pedindo para ela, ensinando ela a juntar os brinquedos. Ela juntava os brinquedos e eu dei o elogio, e ela entendeu aquilo. Aí ela começou a catar os brinquedos da casa, embaixo da cama, onde ela achava brinquedo, ela botava na caixa e me esperava, querendo o meu aplauso e o meu reconhecimento. Nós, seres humanos, somos movidos por uma necessidade de ser amado, por uma necessidade de ser importante, por uma necessidade de sermos reconhecidos. Se nós chegarmos numa igreja e nós não encontrarmos isso, ou em qualquer lugar que a gente não esteja, às vezes na nossa casa, o que a gente faz? A gente usa uma máscara para que a gente se adapte melhor e seja aceito e seja amado. Eu tenho tanto medo de não ser amada se as pessoas descoberem quem eu sou, que então eu visto um personagem, né? Um personagem de excelência, de perfeição, perfeccionistas. Faz tudo certinho, porque o meu medo de rejeição, o meu medo de crítica é tão grande. Acontece que usando máscaras a gente não cresce. O Espírito Santo não pode trabalhar. Então, o convite hoje é para que haja compreensão de que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Amém? Diz para o irmão do lado, aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Há um engano. Aqui é um lugar para pessoas imperfeitas chegarem como estão e serem transformadas pelo Espírito Santo. Venha como você está, mas deixe o Espírito Santo agir na sua vida por uma restauração e não permaneça como está. Sabe que uma igreja atraente, uma igreja que alcança todo tipo de pessoa, é uma igreja que diz, venha como está, nós te amamos como você é. Se livre das suas máscaras. E essa palavra, é uma palavra de Deus para essa igreja, está em Romanos 15, versículo 7, que fala o seguinte: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, aceitação, assim como Deus nos aceitou. Ele nos amou naquele estado. Quando ele foi para a cruz, ele não disse, mudem primeiro que então eu vou para a cruz. Pelo contrário, eu morro por vocês e para que o meu sangue transforme a vida de vocês. Então, quem somos nós para não aceitar e não acolher todo tipo de gente aqui na igreja? Se nós fizermos isso, nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Nós somos criados, o ser humano foi criado para glorificar o nome do Senhor. Toda vez que a gente é transformado, a Andriele falou dessa questão da depressão. Olha o que Deus liberou na vida dela quando a Andriele foi vulnerável. Olha o louvor que está acontecendo aqui nessa igreja. O Espírito do Santo está descendo aqui no louvor.
Tem sido algo, e é isso que Deus quer fazer com a vida de cada um de nós. Que a gente avance, deixe as coisas velhas para trás e seja restaurado, para que Deus possa nos usar assim como Ele está usando ela agora. Com toda a dor, a gente não consegue ser usado por Deus. Com toda a amargura, com todas as máscaras, doentes emocionais, mas a igreja, nós somos convidados a sermos um hospital, gente. Aqui é hospital. O Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os que são sãos. Os doentes que precisam de médico. E eu vou dizer para você, aqui é um hospital de guerra. E sabe o que é hospital de guerra? Hospital de guerra é os menos doentes cuidando dos mais doentes. Eu não sou líder do CJ porque eu não tenho luta. Eu não sou líder do CJ porque eu não tenho algumas fragilidades na minha vida. Tem áreas da minha vida que eu não venci ainda. Eu sou líder do CJ porque talvez em algum momento aqui, em algumas lutas, eu seja menos doente. É por isso. Ninguém vai servir no ministério aqui com perfeição, porque não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas dispostas a serem restauradas pelo Senhor. Então nós todos aqui somos pessoas, o menos ferido cuida do mais ferido, e assim a gente vai indo, e assim a gente vai crescendo como igreja. Esse é o ambiente que o Senhor quer, de restauração. Os braços da igreja são a manifestação de Jesus. Como você quer que as pessoas conheçam Jesus se a igreja não acolhe, se a igreja não abraça? Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Presta bem atenção nessa proporção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, isso significa que toda pessoa que chega no culto, talvez você que veio pela primeira vez hoje, assim como eu coloquei os pés pela primeira vez na igreja, pessoas que tentaram respostas em todos os lugares. Eu lembrei da palavra que fala da mulher do fluxo de sangue. Lá em Lucas fala que ela gastou muito dinheiro em médicos. Não estou dizendo que a gente não deve ir no médico, mas tem coisas da alma e do espírito que só o Senhor transforma. Que só o Senhor sara. Todas as buscas, busca de diploma, busca de reconhecimento, todos os cursos, todos os treinamentos, todas as capacitações, todos os médicos, todas as terapias. E aí o último recurso de muitas pessoas é a igreja. E nós não podemos ser objeção para que as pessoas conheçam Jesus. Quantas pessoas vêm buscar aqui alguma resposta e nós, por uma postura arrogante, falta de amor, preocupada só comigo, não recebo com amor essa pessoa aqui. Quantas pessoas vieram uma vez na igreja e não voltam nunca mais? Não é que talvez a palavra foi maravilhosa, mas as pessoas, eu não me senti acolhida e não me senti pertencente. É muito sério isso. A nossa responsabilidade por alcançar a comunidade de Águas Claras e Morro Grande. E outras, né? Até onde Deus quiser que a gente alcance. Então, por que algumas pessoas querem Jesus, mas não querem a igreja? Por quê? Qual é o estereótipo do evangélico? Evangélico é sinônimo de graça ou é sinônimo de acusação? De alguém intolerante? As pessoas querem Jesus, mas eu não quero ser como os crentes. De quem é essa responsabilidade de mudar essa realidade? De deixarmos do estereótipo evangélico para sermos discípulos de Jesus? Onde amamos todo tipo de pessoa e compreendemos a ação da graça e do perdão de Deus. Deixar essa arrogância do crente de achar que é melhor que os outros. Quando na verdade não há mérito nenhum, é a graça que nos alcançou. E aí, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, justamente por não quererem pertencerem à igreja, por terem uma imagem distorcida do que é ser igreja, as pessoas não têm comunhão e o diabo se alegra com isso. O diabo se alegra, o diabo não quer comunhão.
Aí as pessoas se afastam da igreja e acham que podem viver uma espiritualidade dentro da sua casa. Quando a palavra de Deus fala que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Eu não posso casar só com a cabeça. Não posso casar com a cabeça do Christian. É o corpo, é no relacionamento que somos transformados, é no testemunho da vida dela que edifica a minha vida. Quando a Andriele conta o testemunho dela, eu digo, há esperança para mim também. O mesmo Espírito que transformou a vida dela vai transformar a minha vida também. Então, igreja é um lugar de comunhão, um lugar de crescimento, e eu quero falar para você, não existe ninguém nessa igreja perfeito, nem pastor, nem eu, nem um líder de ministério. Então, existe algo que muitas pessoas se afastam da igreja porque foram magoadas. Cuidado com essa isca de Satanás, que é a ofensa. Satanás está louco para que você se ofenda com alguém, com o jeito que alguém falou contigo, com o jeito que alguém te olhou, para que você não venha mais na igreja. E vou dizer para você, é provável que na igreja alguém te magoe, porque é relacionamento. É eu sendo mudada na minha vida pela vida do Marcelo. Tem coisas que o Marcelo faz que eu não gosto, mas o Senhor está trabalhando em mim, a minha impaciência. É só um exemplo, tá, Marcelo? É assim, é no relacionamento de igreja. Aí a gente vai se ralar muito aqui para crescer. A gente vai se estressar muito para crescer. Ninguém cresce sozinho entre quatro paredes. É na igreja. Então, a gente vai amadurecer a respeito disso, porque nós estamos aqui pela graça de Deus e não por mérito. Nós vamos crescer num ambiente de perdão e de graça. Esse é um ambiente poderoso. O Espírito Santo vai gerando nos nossos corações perdão e graça. Vivam como gente e não como deuses. Cuidado com as expectativas que você bota sobre as pessoas. Romanos 7, 22, 24, Paulo fala do miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É entender, eu, por mim, não tenho condições de gerar transformação. Não tenho, essa coisa da autossuficiência humana, é o Espírito que gera, miserável homem que sou sem o Espírito Santo na minha vida. E aí, com a compreensão dessa miserabilidade sobre o pecado, sobre a miséria, a graça começa a operar. 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma igreja de vulnerabilidade, onde eu chego como eu estou, mas eu vou sendo transformado pelo Espírito Santo. E aqui nessa igreja a gente vai arrancando o legalismo. O que é o legalismo? É algo diabólico, onde a gente fica cumprindo o currículo evangélico. Não pode isso, não pode aquilo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo fora do casamento, mas o meu coração é intolerante, o meu coração não acolhe ninguém. Acabando com o farisaísmo nessa igreja. Pelo menos aqui, nós conseguimos fazer isso. Então, eu quero dizer que se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Não é mérito nenhum no nosso currículo evangélico. É o Espírito Santo que vai nos convencendo que a gente não precisa fazer coisas que não combina mais. Ninguém me disse, tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de ouvir não sei o quê. É um processo natural. Não faça isso com as pessoas que estão vindo na igreja pela primeira vez. Encher elas com uma listinha do que não pode. Isso não é ser cristão. Cada pessoa tem a sua relação com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai ministrando no seu coração. É uma infantilidade espiritual nós ter que discutir se pode beber ou se não pode beber. O Espírito Santo vai tratando os corações, a gente vai se livrando de coisas que não nos fazem bem.
Mas é legalismo a gente querer cobrar do outro. Sabe quando que você gera transformação no outro? Pela transformação que acontece na sua vida, pelo seu testemunho. Por que algumas pessoas chegam entusiasmadas na igreja e somem? Eu nunca vou conseguir ser perfeito que nem eles lá. Sendo que é graça, não há mérito nenhum em nós. É graça, é graça. Mérito nenhum em nós. Pessoas somem porque não conseguem atingir padrões de perfeição irreais. Irreais, não são verdadeiros. E aí as pessoas não querem saber de igreja e se afastam de Jesus. Mas igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas fracas para serem transformadas. E eu quero dizer para você que as pessoas se sentindo livres, Deus começa a usar elas. Deus quer construir uma igreja onde as pessoas possam abrir as suas maiores podridões. E nós vamos amar. Essa cultura não é uma cultura nova aqui da igreja. Uma cultura que sempre existiu. Talvez agora Deus tenha dado revelação a respeito de um fundamento sobre o qual nós vamos caminhar. Porque quando eu vim para cá, em novembro do ano passado, antes de eu vir, em outubro, eu mandei o meu testemunho de vida do CJ para o Marcelo. E disse agora, ou ele muda de ideia, diz muito obrigado, não precisa vir. E o Marcelo, nosso pastor, me acolheu. E teve coisas que o Espírito ia me constrangendo, e eu sentava na frente dele e disse, Marcelo, tem mais coisa. E tem mais coisa. A graça de um líder vai liberando os seus discípulos, os seus liderados para viverem algo lindo, que é os propósitos de Deus para a nossa vida. Jamais poderia estar sendo usado aqui por Deus hoje, que é pela graça que eu estou falando para vocês, se o nosso pastor não libera essa graça sobre a minha vida. Esse acolhimento, esse amor. Então, tudo numa igreja começa na liderança. Então, não tenha medo de ser transparente nessa igreja. Eu não fui expulsa da igreja, você também não vai ser. É tanto amor. Sabe como é que a gente para de pecar? Quando o amor vai transbordando na nossa vida. Eu recebi tanto amor do Marcelo, que teve coisas que automaticamente o Espírito constrange. Então, não pensa que você é responsável por mudar as pessoas ao seu redor. Você é responsável pela sua transformação. Respeite os processos das pessoas. Ninguém vai ser obrigado a fazer nada nessa igreja, porque nós cremos na obra do Espírito Santo. No CJ a gente diz, ninguém muda ninguém. Todo o processo do CJ, para quem não sabe, é um processo de restauração de 3 meses, com um retiro. Nunca nenhum membro do CJ ouviu, nossa, mas você tem que parar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nunca um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para agir na nossa vida e nós vamos sendo restaurados de glória em glória, a palavra diz. A palavra diz que não é... Uma coisa é a justificação, é aceitar Jesus pela fé e sermos salvos. Outra coisa, meus irmãos, é o processo de santificação. Ele não acontece do dia para a noite. Não faça isso, não cobre isso das pessoas. Jesus nos deixa livres nesse processo de restauração. Romanos 5,8 fala: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Quem vai mudar a nossa vida é o Espírito Santo. A palavra do Senhor em Zacarias 4,6 diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, a capacitação vem do Senhor. O que está incluído na palavra de Deus é: amem, aceitem. A palavra de Deus em nenhum momento diz, você é responsável por mudar o seu irmão. Não. Nós somos responsáveis por acolher e por amar. O papel da igreja é dar as ferramentas. Nós somos uma igreja que tem cuidado do emocional e do espiritual. Nós cremos como igreja que é impossível nós termos uma restauração se a gente não cuidar de áreas da nossa vida emocional. Se chama espiritualidade emocionalmente saudável. Então, nós temos ferramentas como o CJ, tem os cultos e as palavras ficam salvas.
Tem um monte de livros ali de excelente qualidade. Tem o discipulado para quem faz o CJ, entendendo que o discipulado é um princípio onde o discípulo procura o discipulador. Nós temos o café dos homens, nós temos o café das mulheres. Quantas vezes eu vejo no grupo lá o pastor se colocar à disposição para conversar? Eu estou à disposição para conversar. Então tem muita coisa nessa igreja acontecendo, disponível para que as pessoas sejam restauradas. Mas veja bem, nós não podemos pegar as pessoas pela mão e mudar a vida delas. Cada uma é responsável pelo seu processo. A palavra de Deus em Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Ou seja, algumas pessoas não vão abrir a porta. Algumas pessoas vão dizer, não estou pronto ainda, não é o tempo, não quero. E nós vamos amar também. Nós vamos respeitar também o processo de cada um. Nós vamos ser testemunhos vivos do que Deus faz em nós. Pela graça. Nós vamos derramar graça na vida de todo mundo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta. Muitas vezes a gente falar. Para com isso. A palavra diz, pais, não irritem os seus filhos. Ore. Seja a transformação, deixa a transformação acontecer em você. Tessalonicenses 2:13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Olha só, os tessalonicenses aceitaram. Não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Então, nós estamos disponíveis para ajudar todo mundo que quer restauração. E quem não quer restauração vai ser amado e respeitado também. Mas quem quer, tem um monte de ferramenta disponível. Esse é o ambiente que nós queremos como igreja. Você quer fazer parte desse ambiente? Amém, igreja? Cuidado a respeito, quero falar de uma coisa importante, que é a tolerância. O que Deus deu para nós é muito mais do que tolerância. O que Deus deu para nós foi graça. A tolerância, ela não se importa com as pessoas. Não se importa com as pessoas afundem nos seus pecados. A graça promove transformação. Nós estamos vivendo um mundo de uma inversão de valores. E aí, o mundo é tolerante. Mas nós, como igreja, vamos derramar graça e vamos viver isso com equilíbrio. Jesus veio, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas que fosse salvo por meio dele. Cuidado com uma teologia que afasta as pessoas de Deus. Cuidado com uma teologia onde as pessoas criam repulsa de igreja. É graça. Não há mérito nenhum em nenhum de nós que está aqui hoje. Nós não somos melhores que ninguém por estarmos aqui hoje. É a graça que nos alcançou. E nós vamos ser como igreja os braços de Jesus aqui nessa terra. E veja bem, nós estamos dispostos a amar todo tipo de pessoa como elas chegam. Como elas chegam. Então, aqui é uma comunidade muito pequena. Se você ficar sabendo que aí chegou na igreja um bandido, um ladrão que estava preso, vai estar sentado do seu lado, o que você vai fazer? Vai se agarrar na bolsa? Vai cutucar o irmão? Cuidado do celular. O que você vai fazer? Se chegar a prostituta com um vestido, uma roupa bem sensual, bem provocante, nós mulheres, meu Deus, se o meu marido ver, eu estou ferrada. Eu vou ficar com medo do meu marido olhar para essa mulher e aí eu vou ignorar a presença dessa mulher. Não! A gente vai lá abraçar, a gente vai lá amar, a gente vai constranger em amor e ela vai entender que ela não precisa mais. Ela não precisa mais usar o próprio corpo para chamar atenção. Ela é amada por quem ela é. Não é o sexo.
Talvez, não sei o que aconteceu na história dessa mulher. Se chegar um homossexual nessa igreja, o que nós vamos dizer? Que ele vai para o inferno? Nós estamos prontos como igreja, como uma igreja madura, para receber todo tipo de pessoa, esse canal de transformação? Sabe por quê, gente, que eu quero falar isso? Porque um dia éramos nós entrando por aquela porta. Um dia éramos nós entrando com medo na igreja, entrando doentes, querendo respostas, e alguém nos amou e nos acolheu. Então, que a mesma graça que foi derramada sobre a nossa vida, nós sejamos também essa graça que alcança todas as pessoas. Por quê? Porque a igreja é a extensão dos braços de Jesus. O mundo lá fora não precisa ser igreja para construir casa, como nós construímos a casa da Érica. Não precisa ser igreja para fazer isso. Não precisa ser igreja para levar a cesta básica. Não precisa ser igreja para ir no hospital, levar comida, para cuidar do doente. Mas tem algo que o mundo lá fora não pode fazer, que é dar graça, estender os braços conforme o amor de Jesus. Isso somente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer. E é muito importante que a gente se lembre, somos salvos por meio da graça. Por meio da graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu li uma frase bem importante, que é, existe um livro que tem esse título aqui. E diz assim, ó: as pessoas não resistem à verdade. As pessoas resistem à arrogância. Falar do amor de Jesus com arrogância, como se eu, por ter sido alcançada pela graça, sou melhor do que aquele que não é crente, que não é evangélico. Que horror isso, gente. É graça, é graça. O Espírito Santo tem que nos lembrar da onde nos tirou, para que a gente tenha um coração mais humilde. E a todo momento vigiando a respeito dessa área. Ontem eu estava num salão aqui perto e o tempo todo tocando clipes sertanejos, mas teve um que me chamou a atenção especial, era um clipe caseiro, as pessoas bebendo e fumando, e eram muito jovens, e o meu coração já olhou com uma pitada ali nossa, como se fosse um julgamento do meu coração. Nossa, que vazio de vida, que vida é essa? Jovens bebendo, fumando. E o Espírito Santo me lembrou, há pouco tempo era tu. Olha com amor, olha com misericórdia. Olha com graça para a vida das pessoas, para que elas sejam alcançadas. Vamos deixar a cadeira de juiz, porque a gente não é melhor que ninguém. E para quem cresceu dentro da igreja, há uma desgraça chamada religiosidade. Nunca fiz nada, sempre fui da igreja, nunca fiz nada de errado, nunca bebi, nunca fumei. Isso não é mérito seu, isso é a graça de Deus na sua vida. Então, tudo é a graça. A gente não vai ser... Jesus odeia o farisaísmo, a hipocrisia do coração. Quando a pecadora derramou o perfume, frasco de alabastro, aos pés de Jesus, Simão, o fariseu, se ele fosse quem ele disse que é, ele não tinha deixado fazer isso. Que? Uma igreja cheia de pecador, o fulano, o quê? Vai me dizer que o fulano está na igreja agora? Tudo que não presta vira crente, já ouviram isso? Sim, exatamente isso. Exatamente isso, a graça nos alcançou e a graça nos transforma. Se você vê uma pessoa aqui dentro, que você se incomode com a presença dela aqui, só se pergunte o que Jesus faria agora. E é um processo natural. Eu quero dizer para você, não tenha medo. Na época que eu exercia a advocacia, a gente dizia que contra fatos não existem argumentos. E agora eu posso dizer, contra frutos não existem argumentos. Não tenha medo dessa cultura, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano.
Quantos frutos nós temos aqui como igreja em um ano de famílias restauradas, só aqui nos meus olhos passando por cima, um monte. Então não tenha medo, contra frutos não existem argumentos. Vamos derramar graça e misericórdia. Resumindo, primeiro, desistir de consertar as pessoas. O nosso convite é para aceitar e amar. Primeiro ponto. Tarefa de consertar é tarefa de Deus. A sua tarefa é amar e derramar graça. Segundo, se nós queremos ser essa igreja, nós precisamos apresentar esse Deus de amor para as pessoas. Estarmos dispostos a amar ao invés de condenar. Mostrar com atos e palavras a obra da graça na nossa vida. E você, quero dizer uma coisa. Aceitar não quer dizer consentir. Não precisa ficar apavorado. Diz, meu Deus, o que vai virar essa igreja? Não se preocupe com isso. Nós continuaremos ministrando a respeito do que é certo e do que é errado. Nós não vamos negociar com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus era cheio de verdade e graça. Então, em amor, para todo aquele que quiser colocar o coração, pedindo ajuda, querendo ser restaurados, nós vamos, com amor, falar a respeito do estado que está a sua vida. Mas sabe por que nós vamos fazer isso? A partir de algo que Deus já fez em nós. Muito mais transformação e respeito e credibilidade o Senhor vai alcançar através da sua vida quando você deixar o legalismo e deixar o Senhor falar através da sua vida. Então você vai poder ajudar pessoas, e nós aqui como igreja vamos ajudar pessoas a partir do que o Senhor faz em nós, a partir do nosso testemunho de restauração. Nós nunca vamos confundir aceitação com libertinagem. Não. Esse é um amor que constrange. É um amor que as pessoas não precisam, o próprio Espírito Santo vai convencer do que faz bem e do que faz mal para elas. Mas se toda pessoa nos procurar no CJ, no discipulado, na conversa com o pastor, nós vamos ser claros. Tem coisas na sua vida que você vai ter que renunciar. Mas a decisão de renunciar ou não é sua. E é a graça de Deus que nos capacita. Quanta gente diz, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Não consigo parar disso. Sabe uma coisa, meu irmão, que eu aprendi? A gente muitas vezes não consegue, porque a gente tenta lutar sozinho, a gente não luta, a gente não convida o Espírito Santo para lutar as nossas lutas. Para de lutar sozinho, convide o Espírito Santo. Senhor, me dá graça para vencer nessa área que eu não consigo. Para de lutar sozinho. É pela graça que nós somos transformados e vamos dar testemunhos. Quantas coisas na minha vida eu achei que eu não ia vencer. E pela graça o Senhor vai me capacitando. Não queira vencer as suas lutas sozinho. Vença pelo poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar. Deus, Tu é um Deus de milagres, Tu é um Deus de promessas, Tu é um Deus de restauração, Tu é um Deus que tirou, assim como Tu tirou o povo lá do Egito da escravidão, tira as nossas vidas da escravidão, derrama a graça e restaura a nossa vida, nos leva até a terra prometida, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Nós oramos porque o Senhor derrama graça na nossa casa, nas nossas famílias. Oramos nessa igreja por corações transformados, restaurados, corações dependentes da graça de Deus. Nós nos arrependemos por toda arrogância, por todo legalismo, por toda religiosidade, por todo o senso de perfeição. Nos dá a revelação nessa noite que tudo é pela Tua graça, Senhor. Nós não temos mérito nenhum. Nós somos carecedores, Senhor. Mas vem com essa restauração para a Tua igreja. Nos transforma com o Teu amor, para que a gente seja os Teus braços aqui nessa terra, Jesus.
Queremos ser extensão do teu amor a toda pessoa que chegar aqui. E em nome de Jesus, o próximo a dar testemunho aqui na frente vai ser você, de uma vida transformada. O Senhor tem muito mais para você, o Senhor tem propósitos na sua vida para cumprir. Deixa o Espírito Santo que está batendo na sua porta, abra a porta para Ele. Deixa Ele entrar e fazer uma revolução. Não se preocupe hoje em ter que largar isso, em ter que largar aquilo. Isso é uma mentira de Satanás, para que você não aceite Jesus, para que você não faça parte da igreja. Isso é mentira. Ouça a voz do Espírito, o que Ele tem para você hoje. Hoje se posicione, hoje. O amanhã pertence a Deus. Você que está sentindo um chamado do Espírito Santo para você se posicionar nele hoje, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Você que está aceitando Jesus hoje como o senhorio da sua vida. Você que quer a graça operando na sua vida, levante a mão bem alto hoje. Nós vamos orar por você, igreja. Estás aqui. Há muita coisa para 2021. Isso é só o começo do que o Senhor está fazendo aqui em Águas Claras. Através de mim e através de você. Na liberdade do Espírito Santo. Diga para o Senhor, eu quero essa restauração. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja. Pegue suas mãos assim e dê um abraço em você mesmo bem forte assim. Esse abraço é de Jesus dizendo que você é aceito. Você é aceito do jeito que é. Existe graça sobre você desse jeito. Existe um amor. Os olhos fixos do Senhor estão atentos sobre sua vida. Você não é rejeitado, você não é esquecido, esquecida, você não é descartável, você não é jogado fora, você é amado, você é amada, você é aceito. E existe um convite do Senhor para receber esse abraço. E depois desse abraço começar a andar com Jesus de uma maneira diferente. Permitir com que Ele guie a sua vida e direcione todos os seus passos. Lucas 22, versículo 19 ao 20, diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Talvez você pense que você não está apto a estar com Jesus nessa mesa. Mas é o próprio Jesus que te justifica e é o próprio Jesus que te convida. Esse não é um convite nosso, esse não é um convite de homem, é um convite de Jesus. Perguntando que você acredita na plena comunhão com Ele, que você acredita no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Se você acredita que através do sacrifício de Jesus, através dessa aliança, você tem plena comunhão nele. Quando você se examina, não é se examinar para se separar, não é se examinar para não participar, é o contrário. Você se examina para participar. Você se examina para ter comunhão. Se você tem algum peso,
Alguma coisa que você diga assim, ó, eu não sou digno de participar. Meu irmão, ninguém aqui é digno, tá certo? Só o sangue nos faz digno, só o sangue nos faz aceito, só o sangue nos faz perdoado e justificado por Jesus. Então, se você sente que há um peso, que há alguma culpa, alguma coisa, receba o perdão de Jesus, peça arrependimento se é isso que te impede. Se é alguma outra coisa, se restaure. Não deixe nessa mesa o seu lugar vazio. Participe dessa comunhão com Jesus. Se existe alguém que não pegou ceia e quer pegar, estende a mão, se passaram aí. Amém, todos? Presente o pão. Presente o cálice. Essa comunhão com Jesus é uma comunhão um com os outros. Diga para essa pessoa aí, ó, eu te aceito do jeito que você é. Eu te aceito com as suas falhas, assim como eu te aceito com seus pontos fortes, no que você é bom. Eu te aceito assim, igualzinho, como Jesus te aceita nesse momento. Eu declaro que eu tenho aliança com você, porque nós temos uma aliança em Jesus. Ore com essa pessoa. Ore com essa pessoa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo pecado. Através da comunhão, a comunhão ela nos purifica. A comunhão é o desejo, é o agrado de Jesus um com os outros. Ore com essa pessoa. E depois que você orar, troque o pão com ela e troque o cálice. E pode cear. Trocou o pão, trocou o cálice. Senhor, esse pão é o teu corpo, esse cálice é o teu sangue da nova aliança. Nós cremos nessa comunhão, nós cremos nisso tudo. Pode comer o pão e depois tomar o cálice. Depois disso nós vamos adorar Jesus com toda a força, com toda a fé, com todo o coração. Vamos cantar nada além do sangue. Não existe nada que te separa de Jesus. Não existe nada que te separa da comunhão com a igreja, da comunhão com os corpos, a comunhão um com os outros. Você é livre, meu irmão. Livre, completamente livre, justificado, perdoado, redimido, lavado em Jesus. A Bíblia diz que a nota, a cédula, a promissória que havia contra mim e contra você, Jesus, no madeiro, na cruz, Ele pagou essa nota, Ele pagou a nossa dívida, e nós somos livres por causa disso. Você é livre, eu sou livre. Amém, amém, amém. Aplauda o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, estamos encerrados, despedidos. Tenha uma semana abençoada por Jesus. Experimente da paz, da graça, do amor dele. Que os anjos do Senhor te acompanhem, te livre de todo mal. E onde você colocar a sua mão, prospere. Onde você colocar o seu pé, tome posse. Amém? Deus abençoe toda a sua vida. Tenha uma semana realmente maravilhosa com Jesus. Amém? Recebe essa palavra sobre a tua vida. Estamos despedidos.